Olá, bem-vinda à revista Diálogos. Meu nome é Noelle e este é o meu sinal. Qual é o seu sinal e o seu nome? Meu nome é Clícia e esse é meu sinal. Bom, qual a sua formação? Minha primeira formação é em tecnologias em sistemas para a internet. Minha segunda é em letras libras na Universidade UFPB, em João Pessoa, na Paraíba. A terceira é um mestrado na área de estudos da tradução da PJET, na UFSC. E a quarta, eu ainda estou estudando um doutorado também pela PJET. Nossa, quanto amor ao estudo! Estudar é importante. Expandir o conhecimento. Tá certo. Bom, muito importante. No seu vídeo, eu pude perceber que, na sua poesia, como um todo, tem uma sinalização muito clara e nos toca profundamente. Como você evoluiu? Como foi o processo de estudo para essa evolução? Um dos meus poemas é o Memória do Sertão. Sua poesia de forma geral. Como você estudou? Sinalização, classificadores, as variações. Como você estudou, desenvolveu a criação de poesia? Então, quando eu comecei, meu primeiro poema foi Meu Ser é Nordestino, porque a maioria dos surdos nordestinos conhecem o lugar onde fica o rio, os cânions, o caminho que o rio percorre, o próprio Rio São Francisco, pois é a referência do Nordeste, começando em Petrolina, que é uma cidade de Pernambuco, até chegar em Minas Gerais. Todos os surdos conhecem. Então, os cânions do Rio São Francisco são lugares secos, perto das margens do Rio São Francisco e abrangem cidades sem vegetação. A seca das árvores predomina em toda a região. Alguns surdos vivem nesses lugares de sertão. Também, na escola, mostra de forma resumida, o surdo vê a explicação e, principalmente por ser visual, ele capta a imagem e leva para a imaginação, mas não é o mesmo que vê na realidade. Não é a maior parte da história. Aí o cangaceiro, que é muito famoso em filmes, teatros, museus, a escola mostra e a imagem deles se torna uma marca. Mas a verdadeira história do que eles viviam as pessoas não sabem. O significado do grupo de cangaceiros eles não sabem de fato. Só de forma resumida, como os chapéus que eles usavam, a cartucheira, as armas nas costas, em cima de cavalos, escondidos pela cidade, seus rostos marcados e sempre em alerta com o seu grupo. E isso significa que o meu sertão está dentro de mim como um orgulho nordestino. E outra coisa é que na poesia é possível usar diversos recursos. Primeiro começamos a espalhar para que todos os surdos conheçam e aprendam. Depois eles já sabem o resumo da história, eles têm a informação necessária para o cordel e vários outros pontos. Nós vamos para a parte visual, evitando sinal por sinal e principalmente desenvolvendo a parte visual. E em resumo é isso. Certo, interessante, eu não sabia. Muito interessante. Então, o que você pensa quando você vai começar a criar um poema? Você pensa nas vivências daquela região? Ou pensa em outras coisas que você quer em forma de poesia ou vivências pessoais que te inspirou a criar estes poemas? No que você pensa? Eu penso em criar e mostrar para a comunidade surda a criação do cordel. Eu quero entregar e mostrar o significado real da vida e do valor que isso tem. Porque é importante para os surdos nordestinos e todo o Brasil conheça a sua identidade cultural, ao invés de não saber nada sobre e não se interessar. Descobrir a identidade cultural nordestina, o sertão,
Se seus pais são nordestinos e coisas que você pode se apropriar, então criar sua poesia. É importante mostrar também essas lutas, porque a maioria dos surdos abaixa as orelhas e se esconde nas lutas, mas precisa enfrentar, resistir de maneira firme. Lutar pelos seus direitos, seus estudos. A maioria dos surdos são discriminados. E por trás estão sofrendo xenofobia. Eu sofri sim para que eu voltasse. Eles diziam, você? Como você vai estudar? Como? Até parece. Eles não me davam valor, mas eu lutei e resisti. Então, eu quis fazer a poesia para mostrar para os surdos que eles são capazes, que o surdo é capaz de escolher qualquer lugar que ele queira estudar, qualquer lugar que ele queira viajar, seja para viver, trabalhar, mostrar para o surdo que ele não precisa ficar preso no Nordeste, que ele é livre, seja para São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, qualquer que seja a sua história. Não desistir significa internalizar e se orgulhar do Nordeste, valorizando sua cultura. O surdo acorda e sabe que é possível se posicionar nessa luta contra a xenofobia. É importante mostrar para a sociedade que os nordestinos merecem respeito. E não pensem que é besteira, é bobagem, porque não é. Isso me foi dado e eu continuo entregando, e assim em diante. Eu não sei do futuro. Ai, bate na madeira. Vai que eu caia e morra. A minha parte eu fiz, de entregar e compartilhar aquilo que é importante. Disseminar para que, com o passar do tempo, não desapareça, mas continue perpetuando, está certo. É isso mesmo. O que você quer passar com a forma da sua poesia? Como você mesmo disse sobre a sua poesia alcançar as pessoas. Qual impacto você quer que as pessoas tenham quando veem a sua poesia e se sentem tocadas por ela? E enxergam uma realidade sobre a vida. Às vezes até se identificam ou não se identificam. Então, o que você gostaria que estas pessoas pensassem quando se depararem com a sua poesia? Essas pessoas estarão motivadas? Vai ser impactante para elas? Então, primeiramente, eu fiz a poesia para mostrar aos surdos que antes tinham deixado o Nordeste de lado e que não valorizaram a cultura, o cordel, para os surdos que ainda não tinham entendido nada ou aqueles que tanto faz. Eu criei e mostrei aos surdos que abriram os olhos e passaram a entender. Não é da importância de reconhecer a identidade cultural nordestina. Isso é necessário. Significa que é um patrimônio e que devemos olhar para dentro de nós, porque a maioria dos nordestinos são discriminados, é óbvio. Quando eles decidem viver em qualquer outro lugar, significa que eles têm que se posicionar, resistir. A parte principal é a resistência enraizada, e isso não pode desaparecer. A cultura não pode desaparecer. Ele tem que ser forte. Então, em primeiro lugar, eu criei um poema e apresentei sendo o principal tema a xenofobia e a resistência surda. Teve um surdo que viu e se sentiu impactado e depois me procurou e me contou que ele veio viver aqui, trabalhar e já tinha sido muito discriminado. Então, ele desistiu, não aguentou e voltou para o Nordeste. Depois que esse surdo viu o vídeo da poesia, ele refletiu e voltou a trabalhar e a viver aqui, se valorizando, se reconhecendo e sendo resistente contra a discriminação com muito esforço e luta. Ah, mas o surdo só pensa no surdo? Não. A minha estratégia foi convidar intérpretes nordestinos que também sofrem ataques por causa do seu sotaque. Nós surdos temos sotaque na sinalização, que esse é o sinal. Enquanto os intérpretes ouvintes têm o sotaque na voz, por isso eles sofrem também.
Os surdos veem os intérpretes passando por isso e entendem que somos iguais porque é a nossa característica igual de todos os nordestinos. Mas nós continuamos lutando e pronto. Certo. Então você quer que o foco da sua poesia seja somente o Nordeste. Outros lugares também podem ser o foco de suas poesias. Então, está correto. O meu foco é o Nordeste, sim. Eu me dediquei a isso porque eu fui adquirindo a cultura nordestina. Fui aprender em Recife, em Natal, no Ceará, no Maranhão, em todos esses lugares. Eu nasci na Paraíba, onde tem uma raiz cultural muito forte. A história da Paraíba, a história dos indígenas que pertencem à Paraíba, as cidades do sertão, as guerras que aconteceram dentro da Paraíba. Eu fui adquirindo essa cultura e aí eu uni tudo isso e foquei em todas as histórias do Nordeste. Mas em outros lugares, como por exemplo, aqui em Curitiba, eu me mudei para cá e moro em Curitiba, eu preciso aprender a cultura curitibana, porque eu leciono aqui e eu não sei as inúmeras histórias daqui de Curitiba. Eu fui capturando tudo isso para criar os poemas e mostrar para os surdos daqui como uma forma de ajudá-los a adquirir uma cultura e a identidade curitibana. Eu não sou da região, mas eu os incentivo principalmente a valorizar a sua identidade e cultura. O meu papel é incentivar e mostrar as coisas, como a lenda da gralha azul, que é própria de Curitiba. Mostro também os indígenas de Foz do Iguaçu e as lendas das cataratas. Todas essas coisas que eu mostro para os surdos, porque tem escolas bilíngues, mas os materiais literários sobre a cultura curitibana ou paraense não tem nada. Isso faz com que alguns alunos fiquem admirados. No Nordeste teve esse incentivo, mas aqui eu fiquei pensativa, porque sem essa valorização, a criança surda não adquire a cultura e fica sem saber sobre os contos e de onde veio. Porque as famílias são ouvintes e não sabem sinalizar. É difícil. Eu entendo porque no Nordeste os surdos não sabiam nada sobre o cordel, os cangaceiros. Os pais nunca contaram porque são ouvintes e tem uma barreira na comunicação por falta de sinalização. Eu criei o cordel e a poesia com o intuito de apresentar a história nordestinas para os surdos. Mas aqui em Curitiba, como professora de literatura surda de Letras Libras, me senti na obrigação de incentivá-los a fazerem traduções, contação de histórias, lendas, que são próprias daqui, para incentivá-los e, depois de produzido, entregarem especialmente para escolas bilíngues, porque no Paraná tem 14 escolas bilíngues. Em várias cidades. Então precisa valorizar e incentivar os alunos a pensarem. E ali, antes, os surdos não se reconheciam e deixavam para lá. Mas precisa fazer esse reconhecimento cultural e histórico, se orgulhar e criar produções para incentivar as crianças surdas. Eu fiz as separações desses dois caminhos, do Nordeste e Curitiba, e eu continuo nos dois. Mas no Rio Grande do Sul eu não sei nada. Sobre todas as regiões do Brasil eu não sei. Certo. Você falou bastante sobre literatura, mas você acha que a literatura para as pessoas surdas do Nordeste é igual ou diferente do que para os ouvintes? Por exemplo, temos os ouvintes e os surdos pensando sobre a literatura do Nordeste. É igual ou diferente? O que você acha? Então, principalmente, o que é muito diferente, pensando no impacto, é a estrutura do cordel. Minha linha tem foco no cordel há mais de 10 anos. Pensando com o decorrer do tempo até agora, eu pensei no impacto. Daí o surdo, vendo a sinalização da poesia, ele não percebe a rima,
o ritmo, a estrofe, que na estrutura do cordel é diferente, pois tem a sextilha, a setilha, a décima e o martelo agalopado. Essa, é a estrutura. O ouvinte, ele tem a rima, a prosódia, a fonética, então o foco é outro. Agora, olhando para o cordel da poesia surda, quando comecei a criar Meu Ser é Nordestino, eu não sabia dessa regra. Eu tinha minha L1, fui sinalizando, pensando e percebendo que o foco era a rima. Por exemplo, a mesma configuração de mão que era usada para fazer um sol muito forte, poderia ser usada para o sertão, porque rimava. E também para a árvore seca. O sol forte e a aflição têm a mesma rima. Não é necessário sinais, mas sim configurações utilizadas serem visuais. Assim como cavalgar rima com a arma do cangaceiro sendo levada nas costas. A rima, ela está no visual, onde ela pode ser usada com a mesma configuração de mão. Mas o surdo não percebia a estrofe, a sextilha, a setilha. O surdo não tinha essa percepção e achava muito longo. E aí depois, nesse processo de muito tempo, eu fui vendo e agora descobri e consegui um resultado. E encontrei uma estratégia. Por exemplo, o seixo são 6. Isso significa que são 6 versos, apresentando uma métrica para cada linha. E cada linha contém 6 sílabas. Então, como que sinaliza isso? Essa sequência de 6. A estratégia são 2 sinais para cada parte. Porque é visual. Por exemplo, 2 sinais. Vai chorar? Qual é a estratégia? Enxugar o rosto e trazer as mãos para o coração. Assim eu consigo resumir a linha em 2 sinais. Limpar as lágrimas e trazer para o peito. Só 2 linhas. Então eu entendi, consegui descobrir e mostrar um verdadeiro resultado para entender esse processo. E recomeçar agora que eu encontrei essa estratégia que foi com o decorrer do tempo. O ouvinte tem a sextilha e eu estava tentando até descobrir como sinalizar essa estrutura, apesar de serem diferentes. A maioria dos surdos, quando leem no contexto do ouvinte, fica difícil, sabe por quê? Eles têm dificuldades com as palavras, metáforas que são próprias do ouvinte. Coisas como metáforas, palavras próprias do regionalismo, as gírias nordestinas. Os surdos não conhecem. Por isso ele lê e não entende nada do que está escrito. É diferente da sinalização, que é visual. São coisas diferentes. Por isso a estratégia foi criada para que os surdos, quando sentissem dificuldade na leitura, não deixassem para lá. Porque antes, quando eu comecei no Letras Libras, na disciplina de literatura surda, tinha sinalização. E eu fui até meu avô, peguei alguns cordéis e tentei levar, mas os surdos liam e pensavam, é muito difícil isso, eu li e não entendi nada. Por isso, o maior desafio é a metáfora, a cultura, as palavras próprias da fala e do cotidiano nordestino e as gírias do Nordeste. Esse é um desafio para os surdos, pois são grupos diferentes. Agora, a estratégia é levar para o grupo, porque é impossível o surdo ler sozinho. É importante estarmos em equipe para poder pensar em estratégias de tradução, levar e dividir entre ouvintes e surdos para que haja essa interação entre eles. Também, às vezes, os ouvintes não conhecem aquela palavra. Por isso, tem ajuda de dicionário, pesquisas de significado. Após as explicações dos ouvintes, o surdo observa e faz adaptações visuais, usando classificadores, visual vernicular, o corpo, rimas, e assim as trocas vão acontecendo, um ajuda o outro. Principalmente a subjetividade do surdo, pensando no público surdo, porque assim evita o português sinalizado. Isso é impossível. O português sinalizado fica igual ao texto escrito, e ele é muito difícil, porque tem sua própria forma de ser. Já a estratégia visual está relacionada ao contexto. Não é necessário seguir exatamente como nos 6 versos da sextilha. É possível inverter as ordens dos versos na língua de sinais, isso pode.
É melhor assim. Encontrei e mostrei o jeito certo. É diferente. Eu pensava que era igual. Me desculpe, eu não sabia. Mas o bom é que agora eu também aprendi. Eu realmente não sabia que para os surdos e os ouvintes era tão diferente. Não pode fazer em português sinalizado. Como transcrever o texto em português sinalizado? Impossível, certo? Legal. Mas você criou este sinal aqui. Sarau de mãos arretadas, certo? E por que você criou? Como você se sentiu ao criar este sinal? E por quê? Porque eu sozinha, pensando sobre o cordel nordestino, eu penso que é quanto é importante motivar e divulgar o Nordeste. E as mãos arretadas não é um cordel. É diferente. A estrutura do cordel é uma. A das mãos arretadas é livre. É uma poesia livre. Não tem essa preocupação com as linhas, palavras, dois em dois, nada disso. É livre. As mãos arretadas é uma literatura surda nordestina. Ela tem vários temas: as lendas, as histórias do estado, as histórias dos acontecimentos das cidades, cultura, motivando o surdo com a poesia. Então, o surdo que ainda não entendeu o que é a cultura do próprio estado, o local onde vive, onde nasceu. Eu incentivo essa criação dos mãos arretadas porque eu acredito que é importante para registrar, contar histórias, poesias, mostrar esse registro em escolas, lembrar dessas histórias, pois não sabem como que são essas histórias, e então é importante não esquecer. Eu criei o Sarau Mãos Arretadas com a participação de 9 estados. Mas o maior desafio é que o surdo ele ainda não conhece a literatura. Não se entende, não reconhece a sua identidade cultural, não sabe contar as histórias de suas cidades. A maioria não sabe. Só uma minoria dos surdos que são fluentes, que sabem poesias, que sabem narrativas, sabem humor, e eles entraram nos cursos de letras libras, fazem as disciplinas, além de outros cursos, como o curso da Fernanda. Alguns surdos participaram desses cursos e aprenderam. Os maiores desafios são nos estados do Maranhão, Piauí, Sergipe e eu acho que Alagoas. É muito difícil por causa do contato, o acesso às informações, não existem cenários artísticos e por isso se torna mais difícil. Quando existe esse vazio, eu fico preocupada. Sinto que não dá para ficar assim. Preciso procurar muito as pessoas e exercer essa influência. Parece que o surdo ele não quer aparecer, tem vergonha, nunca conheceu a literatura, não fez cursos. Eu explico e tento encontrar uma estratégia para entenderem. Eu acho importante estimular, criar referências, porque a arte precisa de referências. Se não há nada, eu penso em estimular o surdo. Eu os procuro, mas eles também devem procurar muito. Não é fácil porque eles não querem se expor. Procure explicar isso para os surdos e é um processo demorado para aceitar, porque eles não sabem como começar a fazer uma poesia. Aí eu explico, eu ensino e o surdo diz que compreendeu. Aí eles gravam um vídeo rascunho e me enviam. Eu vejo e ajudo eles a arrumar e melhorar, para se sentirem confortáveis. Eles confiam em mim. Depois desses ajustes, eu retorno e o surdo se sente bem. Depois, ele apresenta a primeira, a segunda versão e assim vai progredindo. Então, no começo, na primeira edição, a maioria eram homens. Na segunda edição, a maioria eram mulheres. A estratégia era organizar para evitar ficar muito parecido e ter novidades.
O meu objetivo é que sabemos que existem muitos surtos já famosos no Nordeste, referências e que têm visibilidade. E se esses já se apresentaram na primeira edição, as pessoas já conhecem. Na próxima, trazer visibilidade para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E incentivá-los. Porque é importante incentivá-los. Colocar em evidência aqueles que ainda não são conhecidos. E com o passar do tempo, reforçar essa visibilidade para que no futuro as pessoas possam ser chamadas e reconhecidas, porque isso é importante. Por isso, o meu desafio são os 4 estados que não têm artistas. É um desafio muito grande, porque a maioria dos surdos não tem experiência. Então, é um desafio enorme para mim. O Sarau das Mãos Arretadas é a literatura surda nordestina que conta a história nordestina, em cada cidade e estado, estendendo por toda a região. E essa é a importância. Então, um dos maiores desafios foi organizar o primeiro encontro. O segundo encontro e todos os outros, como você nos explicou. Como é difícil, não é? Às vezes as pessoas aceitam, às vezes não aceitam, ou faltam informações que as pessoas não conhecem. E esta é uma das suas dificuldades, certo? Que é a falta de informação das pessoas que não conhecem e você tenta, luta, convida no esforço de trazer estas pessoas e então você explica novamente. Porque na primeira tentativa não fica tão bom. Já na segunda, mais ou menos. Na terceira vai se desenvolvendo Na e assim foi verdade, sobre minha melhorando, primeira, certo? segunda e terceira versão, antes, a minha experiência foi ir para São Luís do Maranhão e o professor Cláudio Mourão me convidou para fazer esse trabalho de incentivo porque o Maranhão tem dificuldades de referências artísticas. E foi muito difícil. Então, montamos um grupo e a estratégia foi fazer um curso, seguido de palestras e várias outras atividades. Montei o grupo e levei para São Luís do Maranhão e fiz o curso e foquei na poesia junto com o professor Cláudio. Outra etapa é a comédia, onde a responsável foi a Bruna. Acho que é esse o sinal dela. Então, foram vários grupos das oficinas. Os surdos maranhenses não conheciam. E por isso foi a oportunidade de incentivar através dessas oficinas. E após o fim, fui observando e escolhendo e trazendo essas pessoas para que apresentassem em um sarau. Eles ficaram um pouco inseguros no início por estarem em evidência, mas aos poucos foram pegando confiança. Mas são coisas diferentes. Uma é o sarau presencial, a outra são as mãos arretadas, que começou na pandemia. Então fizemos lives pelo Zoom e eles ficavam mais confortáveis, então o nervosismo é diferente. No sarau presencial existe uma tensão maior. Eu gosto de acompanhar e ver a evolução diferente entre eles. Nas lives, tem as gravações, estudo, ideias surgindo, escrevendo, treinando, gravando e postando no Zoom. E o outro grupo foi a oficina, o aprendizado, depois peço as atividades e se apresentam presencialmente. São situações diferentes. Que bom que deu certo e esta interação continuou com muito esforço, mas continuou e vocês conseguiram. No futuro, podemos ter o sarau de mãos arretadas presencialmente. No futuro, o sarau de mãos arretadas pode ser presencialmente, certo? Então agora vamos mostrar o vídeo, vamos assistir, já estamos quase no final. E depois eu faço a última pergunta.
Que poema lindo, que orgulho. Muito bonito. Obrigada! Eu tive a ajuda da professora Natália Rigo, que me ajudou com diversas ideias. Também o Guilherme, que foi responsável pelas filmagens. Aos dois, meu muito obrigada, primeiramente por apresentar e divulgar. Que lindo, super famosa, que orgulho, muito lindo. De nada. Este vídeo tem como características a simetria. Também configurações de mãos como essas aqui. E é muito interessante. E também como você sentiu e percebeu que precisava destas características, simetria e configurações de mãos. Como você conseguiu unir tudo isso? Porque eu percebi que é difícil. Não é fácil, não. Estudar configurações de mãos, simetria. Como você se sentiu no momento em que estava fazendo e preparando tudo isso? Então, eu não achei difícil. Eu agradeço ao curso que antes a Fernanda e a Rachel já tinham me ensinado coisas e no momento do mestrado eu fui aprendendo. E de forma consecutiva com o curso, o Congresso de Literatura, o Festival de Folclore Surdo e eu aprendendo de forma consecutiva. Então, em primeiro lugar, eu pensei e imaginei o Nordeste. Lugares como, por exemplo, o Rio São Francisco. Como começou? Porque eu assisti a filmes sobre o começo dos cangaceiros. Eles cavalgando, caminhando, aquela paisagem, eles cavalgando pelas montanhas, tendo o rio embaixo. Eu lembrava que eu tinha assistido há um tempo, por volta de 16 anos, e eu vi o vídeo e imaginava. Depois, eu busquei estratégias de adaptação para a sinalização. Primeiro eu pensei em como sinalizar e fiz toda a glosa. Depois de finalizada, eu gravei um rascunho e pedi em primeiro lugar ajuda para Fernanda corrigisse e avaliasse. Ela foi a primeira, então eu agradeço a Fernanda por ter sido a primeira, como uma primeira revisora, fazendo a revisão antes de ser divulgado. Eu pensei e organizei a adaptação, como por exemplo a espingarda que estava nas mãos ser guardada nas costas. A Fernanda sugeriu que eu usasse a mesma configuração de mãos para representar a cavalgada, e essa foi uma estratégia. Eu fiz as glosas e a Fernanda me ajudou. Eu aprendi muito sobre simetria, configuração de mãos e mais os classificadores. Por isso o tema combina com as montanhas e o rio que estava cheio e logo depois a seca. Tudo foi feito pelo visual. O coração batendo, eu fazia essa configuração e a Fernanda complementou, colocando a configuração de seca para representar o coração, o que significa que está dentro do coração para sempre. Porque significa que a minha infância, a minha adolescência, eu cresci na cidade do sertão e é a minha história. Porque eu vim para cá para começar uma vida nova, mas a história da minha infância foi muito boa, muito simples, há vários aprendizados e o amor. Meu avô vivia numa cidade que tinha muita dificuldade com água. Existia limites para alimentação e isso significava o sertão que está dentro do meu coração para sempre e na minha história para sempre. Essa é uma estratégia que a Fernanda me falou que fez muito sentido para mim e minha vida na infância. Eu aprendi várias coisas nos cursos, então mais uma vez muito obrigada a Fernanda e a Rachel, que foram pessoas que me ajudaram muito com tudo desde o começo. Que história bonita! Então quero muito te agradecer por essa conversa. Muito obrigada. Eu também aprendi. Você quer falar alguma coisa, deixar uma dica para as pessoas falando do seu trabalho e suas dificuldades? Você quer falar alguma coisa? Primeiro, é importante entregar uma mensagem para a comunidade surda, principalmente as pessoas do Nordeste, para que não desistam. Lute, sonhe com o que você quiser.
Não precisa ficar preso, fechado no Nordeste, se você tem vontade de estudar fora. Venha aprender coisas novas. Não desista, mas se posicione e resista. Esteja preparado para receber discriminação, mas preparado para que, mesmo que você receba isso, você seja forte e resista como um escudo para se proteger. Pense no seu futuro e aprenda, e com tudo isso, você volta para o Nordeste e compartilha e ajuda no progresso. Também, você não deve aceitar a xenofobia. Não é fácil, mas é preciso lutar e continuar sempre. Você pode estar angustiado, achar que é difícil, sendo discriminado, mas sinta orgulho e faça poesia. Vai para cima, lute, mostre que tem orgulho de ser nordestino e não se esconda angustiado, discriminado e não ignore o Nordeste. Vem para fora e mostre para todos a importância e o valor, até que as pessoas sintam o impacto e respeitem as pessoas nordestinas. Valorizem. Precisa se orgulhar e seguir em frente. No Brasil, todas as pessoas não sabem sobre o cordel. É importante, principalmente para pedagogos, professores, tradutores. É importante, eu sinto sobre o cordel uma enorme satisfação. Aproveitem para explorar como um baú de tesouros escondido. Aproveitem, vocês vão gostar. É maravilhoso o cordel pensado pelo surdo sinalizante. E é de extremo valor, aproveitem. Explorem como um mergulho nas águas profundas, onde você encontra um tesouro de aprendizado. E suba com esse baú para a superfície. Agradeça ao cordel por essa oportunidade e pensem que no futuro as crianças surdas terão esse valor entregue por você através do cordel e levarão a poesia adiante. Não se preocupe se você não é nordestino. Pode ser de São Paulo, do Rio de Janeiro, você pode criar poesia. Então aproveite esse prazer rico e valoroso que é o cordel. Isso mesmo. É muito importante essa valorização. Sinta orgulho do Nordeste. Parabéns, sinta orgulho da sua firmeza. De nada, parabéns. Força, luta. Eu estou muito admirada. Muito obrigada e parabéns.